Fala pessoal, Trindade Invest aqui e hoje eu vim gravar o primeiro vídeo do meu canal e o primeiro vídeo eu já vim trazer para vocês como começar a investir. Primeiro passo, basicamente, você vai precisar abrir conta em uma corretora de valores. Para você abrir conta em uma corretora é muito simples. Você vai lá pesquisar a corretora que você quer. Eu recomendo corretoras taxa zero de corretagem, pois são melhores, pois você não vai estar pagando nada ao comprar uma ação ou vendê-la. Ou seja, isso já poupa um pouco do seu patrimônio. Não que seja tipo uma taxa muito alta de corretagem que alguma corretora vai cobrar, mas já é um valor, se você pensar lá no longo prazo, vai dar um valor considerável. Ou seja, eu aconselho corretoras taxa zero, como Clear, Rico, Toro e entre outras mais que tem no mercado. O Banco Inter também tem a parte da plataforma para investidores, a PAI do Banco Inter, que lá você pode investir através do Banco Inter e já tendo uma conta, né? Isso você consegue investir por essas quatro corretoras e tem mais algumas outras no mercado que agora não vou lembrar de cabeça, mas essas quatro principais, bem conhecidas e confiáveis, 100% seguras, eu aconselho você. Já não há nenhuma recomendação, até porque eu não estou sendo patrocinado por nenhuma delas, mas é uma recomendação de corretoras taxa zero. Ou seja, aí você vê qual vai se encaixar melhor com o seu perfil, qual você vai achar melhor. O segundo passo, após você ter aberto a conta, que vai demorar no máximo 48 horas úteis para ser validada a sua conta, para eles aprovarem seu cadastro, você vai precisar criar essa reserva de emergência. Ah, mas o que é uma reserva de emergência? Bom, para você que vai iniciar no mundo dos investimentos, eu aconselho sempre dar uma reserva de emergência de 3 a 6 meses da sua renda mensal. Ou seja, se você ganhar R$ 2.000 hoje de salário, eu aconselho você ter no mínimo uma reserva de emergência de R$ 12.000, que você vai aportando lá todo mês um pouquinho, ou em um título de renda fixa, que tem liquidez diária e você possa resgatar quando você precisar, porque a reserva de emergência é exatamente para quando você tiver alguma emergência, como bateu o carro, um parente doente, alguém, um momento de necessidade mesmo, sabe? Como o ano passado, muitas pessoas ficaram sem emprego, acabaram perdendo emprego por conta da pandemia, lojas fecharam, tudo. E acabou que as pessoas não tinham a reserva de emergência e tinham dinheiro investido, ou seja, elas tiveram que liquidar suas ações no pior momento, que era quando estavam em baixa, ou seja, eles perderam muita parte do seu capital investido. Porém, se você tiver sua reserva de emergência, você não vai perder o valor que você tinha investido, porque é uma renda fixa, ou seja, a renda fixa não tem variação de patrimônio a tipo um valor de não tem perda de patrimônio, me desculpa. Não tem perda de patrimônio lá em caso de crise, por exemplo. Como se você tivesse na renda variável, em ações, ela vai ter uma queda considerável, provavelmente. Pois em momentos como no coronavírus, em março, a bolsa caiu aos seus 90 mil pontos e você perdeu grande parte do seu patrimônio, pois os ativos se desvalorizaram. Mas não que eles perdessem o fundamento, ou seja, se você tinha reserva de emergência, você estava tranquilo, mesmo desempregado, você tinha essa reserva de emergência, poderia viver de 3 a 6 meses da sua vida tranquilamente, comer, tudo bem, tudo tranquilo, com a mesma renda que você tinha de quando você trabalhava, por exemplo. Mas é isso, basicamente, sua reserva de emergência são de 3 a 6 meses da sua renda mensal. Por exemplo, se você ganha R$ 2.000, são no mínimo R$ 2.000 ali para você ter na sua reserva de emergência. Como e onde investir para ter essa reserva de emergência? Eu aconselho a vocês irem aportando pouco a pouco, ou por exemplo 25% do seu salário na sua reserva de emergência, que você pode fazer em um título de renda fixa com liquidez diária, ou em um CDB de um banco como o Nubank ou o Banco Inter. No Nubank você tem 100% do CDI, se eu não me engano. O rendimento do Nubank é 100% da CDI. E, ou seja, você vai estar lá com seu dinheiro rendendo pouquíssimo, mas vai estar lá com sua reserva de emergência. Tem o CDB do Banco Inter também, que eu também aconselho. Acho bons CDBs e tem liquidez diária, ou seja, quando você precisar, você pode tirar na hora, ou até mesmo já pode, por exemplo, no Nubank, Banco Inter, você pode pagar contas, boletos
diretamente pelo app do banco. Ou seja, isso facilita muito, porque se você for sacar no Nubank, você é cobrado uma taxa, mas é pouquíssima também. Basicamente, a sua reserva de emergência é de 3 a 6 meses da sua renda mensal, é o valor de 3 a 6 meses da sua renda mensal. E é importante que ela tenha liquidez diária, lembrem-se disso, porque em caso de você precisar resgatar, você vai poder no mesmo dia, na mesma hora, ou no máximo em até um dia útil. Como se você saca hoje, amanhã o dinheiro já está na sua conta, entendeu? Então é isso. E o terceiro passo para você que vai começar a investir é, após a reserva de emergência criada e estabelecida, ali o seu colchão, que essa reserva de emergência vai ser o seu colchão em momentos de queda da bolsa, você vai poder começar a já investir em renda variável através de ações ou fundos imobiliários. Ou fundos imobiliários, os famosos FIIs no mercado são chamados assim. Ali temos ações de grandes empresas e fundos imobiliários de grandes shoppings, escritórios, de tudo. Basicamente, você poderá já começar a investir, mas comece com pouco. Para você já ir se acostumando, vai investindo pouquinho. Vai investindo no máximo 10% do seu salário, investindo 100, 200, 300 reais ali no início. Quando você já estiver confiante, um pouco mais confiante pelo menos do que no início, você já pode começar a aportar um pouco mais, 25% do seu salário, e assim sempre que você receber sua renda mensal, 25%, 25% todo mês é importante ir aportando no longo prazo, isso fará uma diferença enorme. E aí sempre que você ir aportando, e aportando em ações ou fundo imobiliário, você tem que saber que essa renda é variável, como o próprio nome dito. Ou seja, às vezes ela vai subir muito, às vezes ela vai continuar reta, e tem vezes que ela pode cair, começar a cair. Mas lembre-se, se a ação ou o fundo imobiliário não tiver perdido os fundamentos pelos quais você o comprou, é importante que você o mantenha em carteira, não venda ou venda o fundo ou a ação, entendeu? Pois você pode estar perdendo tanto o capital que você investiu. Você pode ter comprado, por exemplo, a ação a R$10, ela caiu para R$9,50. Aí você estará perdendo patrimônio se caso vendê-la. Quando a ação cair e ela ainda continuar com seus bons fundamentos pelos quais você a comprou lá no início, após ter passado por uma avaliação rigorosa da sua própria pessoa, você pode ir lá e comprar mais na baixa. Sempre pensando nisso, comprar boas ações com bons fundamentos econômicos e a bons preços. Isso fará muita diferença para você lá no longo prazo, no futuro, ou até mesmo no médio prazo. Isso fará grande diferença comprar ações aos bons preços. Então, é basicamente isso que você vai precisar para investir em ações. Uma reserva de emergência, ir aportando aos poucos, após pegar confiança, começar a aportar no mínimo todo mês 25% da sua renda. Isso vai acabar lhe gerando muito valor lá na frente, ou ali no médio prazo. Mas isso são de 5 a 10 anos no mínimo para começarem a lhe dar frutos generosos. Pois no primeiro ano, se você compra ações com dividendos, né? Eu estou considerando ações com dividendos. No primeiro ano, seus dividendos ali vão pagar balas, algumas poucas comidas, algumas besteiras apenas, pouca coisa. Mas já no seu quinto ano de investimento, você vai poder começar a pagar contas, começar a pagar seus boletos mensais. Lá no 10º ano, provavelmente você já vai ter atingido ou uma boa parte de toda a sua renda necessária para se manter, ou toda ela. Depende dos seus aportes e da sua constância, e até mesmo do seu foco e persistência. Ou seja, vá sempre aportando para no futuro se dar bem e poder viver de renda e não depender da aposentadoria. Ou seja, vá investindo para a sua aposentadoria, para você viver bem lá na frente, quando você já não puder mais trabalhar. E o que são ações? E tem ações dessa empresa para gerar em caixa, para investir na sua própria empresa para crescimento, ou apenas para terem um caixa para algo que eles precisam na hora. Normalmente, quando você compra uma ação, você está se tornando um sócio daquela empresa. Ou seja, se aquela empresa crescer mais e mais, você estará crescendo e crescendo o seu patrimônio também junto com a empresa.
Se essa empresa for uma pagadora de dividendos, você também receberá uma parte do lucro dessa empresa, pois você, assim como os outros grandes acionistas, é um acionista. Mesmo que pequeno, você receberá seus dividendos. Ou seja, você receberá uma parte do lucro daquela empresa através de dividendos, JCP, JSCP ou JSCP, né? Que são juros sobre capital próprio, que é bonificações que a empresa paga aos seus acionistas, uma parte do lucro. Ela paga aos seus acionistas porque todos precisam receber, afinal, né? Isso é muito importante. Pelo menos na minha estratégia, isso é muito importante, pois investir em ações pagadoras de dividendos lhe garantirá uma renda lá no futuro, uma renda extra, uma aposentadoria ou uma renda para você comprar coisas supérfluas sem precisar tirar ali da sua renda mensal, entendeu? Então, fundos imobiliários, o que são? Bom, eu vou considerar aqui o fundo de shopping, por exemplo. Fundos imobiliários, por exemplo, de um shopping ou de algum escritório, você está comprando uma pequena parte daquele shopping, escritório também, ou de vários shoppings ou vários escritórios. Depende de fundo para fundo. Isso varia. E a maioria desses FIIs, fundos imobiliários, pagam mensalmente dividendos aos seus acionistas também. Quando você compra um fundo imobiliário, você não estará se tornando acionista. Porém, você terá uma parte daquele prédio, daquele shopping, entendeu? É basicamente isso o que são os fundos imobiliários e as ações. E você que ficou até o final desse vídeo, já comenta, curte e compartilhe para seus amigos que também querem começar a investir. Obrigado, se inscreva, ative o sininho e até mais.